pode ir lá e ver depois, né? Então é isso, gente. Vamos fazer a análise desse texto, né, que é do Norberto Bobbio, um grande jurista, filósofo do direito, um autor assim presente nas mais diversas disciplinas de vocês, né? Desde teoria, filosofia do direito. Ele é um autor utilizado muitas vezes para elaboração de questões de concurso público, da prova da OAB. Eu já vi perguntas sendo feitas, elaboradas a partir dos livros do Bobbio. Então, ele é sempre uma referência muito interessante para a gente. E tem um texto dele que foi publicado numa revista brasileira, que é um texto assim que busca organizar, mapear as diferentes teorias que tratam sobre a relação entre ética e política. Como eu já mencionei na aula passada, a relação entre ética e política, apesar de ser uma coisa muito relevante no mundo contemporâneo, ela não é uma discussão assim recente. Pelo contrário, ela é talvez uma discussão que vem do nascedouro da discussão, tanto sobre ética quanto política, tá? Se a gente quisesse ater mais à linha tradicional, né, um dos maiores clássicos da filosofia, Aristóteles, ele escreve um livro sobre a política e um livro sobre a ética. Dois livros, assim, basicamente gêmeos, um relacionado com o outro, né, os dois intimamente conectados. Então, existe uma concepção muito antiga já na filosofia, de que ética e política estão muito próximas, muito conectadas, e alguns autores vão apresentar uma defesa dessa ideia, vão dizer ou que ética e política, no fundo, são a mesma coisa, são parte do mesmo sistema, ou que, em sendo coisas diferentes, mas uma depende da outra. Então, existem diferentes abordagens, diferentes teorias sobre essa relação, e o Bobbio, ele, digamos assim, organiza o campo das ideias. Ele identifica essas correntes, esses autores, e vai estabelecer, digamos, uma nomenclatura que é bem típica de quem trabalha com o direito, né? Quem fez teoria do direito, quem pensou assim, direito positivo, natural, sistema jurídico, aí ele trata a relação, os diferentes autores nessa relação de ética política, utilizando a categoria monismo ou dualismo. Alguma coisa também que reverbera numa discussão que existe na teoria do direito positivo, sobre o direito internacional. Alguém lembra dessa discussão? Quem é que conhece bem aí de direito internacional, de positivismo? Vocês tiveram aula sobre isso? Sobre monismo, dualismo? Se é um sistema dual, ou único ou não? Então, de qualquer forma, a discussão sobre... Aí, a Bruna diz que não lembro muito não, mas é um tema familiar, não é verdade? Uma coisa assim que é uma nomenclatura familiar. Então, basicamente, assim, a gente vai organizar, né, as abordagens teóricas entre monistas. O que seria um monismo nessa perspectiva? Tratar ética e política como a mesma coisa, ou como, digamos assim, duas faces da mesma moeda, duas expressões do mesmo fenômeno, ou como parte do mesmo sistema de valores. A ideia de que, no fundo, é o mesmo sistema. E dualismo, né, como dois sistemas distintos, autônomos, duas coisas diferentes que possuem as suas próprias regras, os seus próprios conceitos, a sua própria forma de operar. Então, a Bob vai organizar
as teorias da ética através dessa nomenclatura. Existem autores que vão defender o monismo, no sentido de defender ética e política como sendo a mesma coisa, o mesmo sistema de valores, e autores que vão enfatizar a diferença ou a separação entre esses dois conceitos. Não somente isso, ele também vai aprofundar e especificar essa dicotomia, identificando que alguns autores vão dizer que essa unidade ou que essa separação ela é apenas aparente. Então eu vou expor de uma maneira mais detalhada esse texto para a gente destrinchar um pouco essas ideias e ver como é que a gente pode retirar desse texto alguma contribuição teórica para analisar as teorias da ética. Vamos voltar aqui a imagem. Então, antes de mais nada, eu queria ressaltar aqui de novo para vocês que esse texto ele começa com como é que eu vou dizer assim, revendo um ponto fundamental. É um ponto que eu já enfatizei algumas vezes para vocês, né? Que é a distinção, a necessidade de se separar doutrinas que têm um valor prescritivo daquelas que têm um valor analítico. Né? Em outras palavras, é muito importante, quando a gente aborda uma teoria da ética, a gente buscar entender o que o autor está fazendo quando ele defende um argumento, quando ele traz uma teoria. Isso porque existem autores que estão prescrevendo com as suas teorias o que a ética deveria determinar, ou buscar assim os melhores valores, ou prescrever como a política deveria ser. Então tem autores que, ao argumentarem, eles estão trazendo um modelo de como as coisas deveriam ser. Enquanto que outros autores, eles estão, digamos assim, não trazendo um julgamento sobre as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam ser, mas trazendo uma proposta analítica, tentando oferecer uma análise da vida como ela é, digamos assim. Às vezes isso também é identificado como um realismo, uma tentativa de descrever as coisas como elas são, sem um julgamento imediato, ou sem que esteja se defendendo aquela ideia ou aquela posição. Por que eu sempre enfatizo esse ponto? Né? Porque, já mencionei para vocês, é fácil da gente misturar análises ou argumentos de autores diferentes ou de abordagens diferentes. E isso torna ainda mais difícil a construção de algum tipo de consenso ou de entendimento mútuo quando a gente fala das teorias da ética. Então, Bob faz esse adendo, ele faz essa explicação inicial e parte para explicar aquilo que é, digamos assim, a vertente mais tradicional da filosofia, aquilo que é mais influente por mais tempo. A ideia de que existe um núcleo duro dos fundamentos da vida em sociedade, né? Essa é a ideia que a gente pode chamar do monismo rígido. A ideia de que tanto política quanto a ética, elas possuem os mesmos fundamentos morais, de que, no fundo, discutir qual que é o melhor sistema político, ou discutir
qual que é o melhor sistema ético, tudo isso faz parte da mesma discussão. E essa discussão, na verdade, ela se trata de discutir quais são os fundamentos morais da vida em sociedade. Afinal de contas, o que é justo? O que é agir com justiça para com os outros? O que é uma sociedade justa? Então, nessa perspectiva que aborda lá desde autores antigos, como Aristóteles, e de outras maneiras até autores modernos, como Hobbes, essa perspectiva que vai apontar que existe, assim, de que no fundo, os conceitos fundamentais, tanto da política quanto da ética, os conceitos fundamentais são conceitos morais. Né? Vamos lá. Então, como eu coloquei aqui no slide, né, o monismo rígido, a gente chama toda a teoria que afirma não haver contrastes dos sistemas normativos, da moral e da política, né, porque só há um sistema. Essa ideia de que o sistema moral e o sistema político, na verdade, são o mesmo sistema, ela pode ter versões muito diferentes entre si. Tá? Como eu disse para vocês, isso pode vir lá de um autor clássico como Aristóteles, que vai dizer que a ética tem a ver com o caráter, com o desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento humano do indivíduo, como ele vive em sociedade, se ele vive uma vida virtuosa ou não. Né? Então, Aristóteles é conhecido como o autor, né, que constrói a ideia da ética das virtudes. Né? Porque ético, agir ético, implica, né, num agir que demonstra uma atitude virtuosa, agir com justiça, agir com temperança, com equilíbrio. Então, agir ético seria um agir de forma virtuosa. Só que essa virtude, né, virtude não é do indivíduo para com ele mesmo, ou o indivíduo simplesmente dentro da sua família, nas relações assim de relacionamento amoroso, mas a virtude que Aristóteles se refere é a virtude exercida pelo indivíduo na sociedade política para com os seus iguais, né? Quer dizer, para com seus concidadãos. E aí ele chega na conclusão de que o exercício de uma vida virtuosa, você ser uma pessoa virtuosa, implica em você ser um bom cidadão. E você ser um bom cidadão significa você compreender bem, saber fazer a boa política. Então vejam como as coisas se conectam nessa concepção muito antiga, nessa concepção clássica de ética e política. Por outro lado, se eu quiser entender bem a política, se eu quiser, por exemplo, construir uma cidade, uma sociedade boa, bem ordenada politicamente, eu vou ter que entender como que, por exemplo, as leis podem promover a virtude nas pessoas. Então, autores como Platão e Aristóteles, né, estão muito preocupados em pensar a política como alguma coisa que promova, por exemplo, a educação. Né, de que é papel da política
educar as pessoas para que elas se tornem virtuosas. Como é que elas vão se tornar virtuosas, né? Digamos assim, aprendendo politicamente, né, a cidadania, que envolve aprender na prática também, né, a participação na política, que naquele contexto significa, digamos assim, participar dos julgamentos, que eram, né, os julgamentos públicos, participar das assembleias, das votações, das decisões públicas, mas também, né, aprender a filosofia. Para quê? Para entender o seu papel na política. Então, para o indivíduo ser ético, virtuoso, ele precisa fazer parte da política. E aí essa é uma concepção de conexão muito forte, muito antiga, entre ética e democracia. Porque nessa perspectiva aristotélica, né, um regime democrático, ele exigiria, e ele talvez fosse assim, na visão de Aristóteles, o mais difícil de se implementar de maneira adequada. Por quê? Por que que é muito difícil, na perspectiva de Aristóteles, de fazer uma democracia que funcione, né, virtuosa? E talvez educar uma pessoa para governar seja relativamente fácil. Você instrui, educa, faz com que a pessoa desenvolva suas virtudes, ou então uma classe de pessoas mais educadas e tudo mais para adquirir a responsabilidade pelo governo, mas uma democracia exigiria uma população engajada com o processo político, mas não engajada no processo político de maneira viciada. E aí o vício é o antinômio, ou como é que é? Antônimo, né? Tá? Das virtudes. Então, quais seriam os vícios, né? De querer aquilo que eu falei anteriormente, né? Nas primeiras semanas de aula, a ideia da venalidade, né? De querer as coisas para si em detrimento dos outros, de querer vantagens, de querer usar o poder para benefício próprio. E aí Aristóteles, digamos assim, identifica que a democracia ela é muito difícil de ser sustentada porque, né, exigiria uma população toda virtuosa, porque a concepção tradicional de democracia é que todos participam do governo, todos. De maneira, e a palavra todos aqui, na verdade, não significa assim todo mundo ao mesmo tempo, mas significa qualquer um de maneira indistinta. É igualmente um membro da sociedade política, tem os mesmos direitos, a mesma voz, mesma capacidade de participar. Como mais ou menos hoje nós temos a ideia, não sei se algum de vocês já participou de um tribunal do júri. Alguém já acompanhou? Não. Sandro, já Não, viu, já acompanhou um tribunal do júri? não, ainda não. O pior, né? Já foi jurado? Também Esse não. é ainda mais complicado, né? Ó, a Agatha fez simulação, é um exercício bem legal, né? Mas uma peculiaridade do júri, o que vocês acham? Não sei a opinião de vocês sobre o júri. O júri sempre traz muita polêmica, né? E uma das questões é como é que você seleciona as pessoas para compor um júri? Você faz um exame, um concurso, para ver quem é que conhece melhor o direito brasileiro, o direito penal,
Quem é que entende bem de provas periciais, de evidências criminais? É assim que a gente seleciona as pessoas que vão estar encarregadas de prender ou soltar uma pessoa, de condenar ou de julgar inocente uma pessoa? Hein, Agatha? Como é que é selecionado um júri? É, Bruna também, ó. Ó, a Agatha diz, infelizmente não é. Infelizmente. Porque deveria ser assim? Deveria, nós deveríamos exigir um conhecimento técnico. Eu acho que não necessariamente um conhecimento assim técnico, muita coisa específica, mas eu acho que pelo menos um passo a passo, assim, um mini curso do básico, sabe? Uhum, Porque eu lembro que a gente tá, nesse mesmo que eu simulei, foi em processo penal 2. É, claro que todo mundo era estudante de direito, né? A gente foi até lá no Fórum Rui Barbosa que a gente simulou, foi tipo uma experiência massa, sensacional. Só que chega num ponto que a gente percebe que o completo desconhecimento do básico, assim, do público comum básico, é meio complicado, porque. E é claro que promotores e defensoria e defesa e advogados acabam se aproveitando disso, que tudo vai muito para um lado apenas emocional e esquece um pouquinho da parte técnica do direito, que no final das contas é o que vai valer, ou o que deveria valer. uhum, Então, sei lá, meio complicado. É que assim, se a gente pega casos muito sérios, muito emblemáticos, que normalmente é o que acaba indo é o que fica muito famoso e muito visível no tribunal do uhum, júri. Eu acho que assim, tem, por exemplo, tem um termo básico de falar de ver o que é que a promotoria está pedindo, o que é que a defesa está pedindo, sim. e eu lembro que a gente E às acabou vezes consultando nem um isso as professor. pessoas se atêm, né? É isso, tipo assim, eu lembro que o último. Qual foi o último tribunal do júri que aconteceu? Acho que foi do caso daqueles irmãos que morreram por causa da médica atropelou eles. E eu lembro que tava tendo uma confusão assim muito grande, dividindo muito o pessoal, especialmente estudantes de direito, que discordavam da forma que a defesa tinha pedido, discordavam da forma que a promotoria tinha feito a pedido da condenação. Enfim, tipo, a gente acabava ouvindo muita opinião de público, de gente que não, de gente que não tinha, assim, o conhecimento básico do direito, e assim, acabava tudo indo muito pra emoção, e o Sim. básico do básico, assim, sabe, a condenação, você, tipo assim, é pra ser condenado, ele tem culpa, ele teve, sabe, o básico do básico, naquelas E no questõezinhas, assim, fundo todo do mundo tribunal. tem uma opinião, né? Independentemente de conhecer Claro que direito. tem, sobre o caso todo mundo tem, é por isso que acaba, a opinião pessoal acaba até sendo um pouco mais, como é que se fala? Ela acaba se sobressaindo do que a questão técnica. Pelo menos em alguns poucos exemplos que eu vi, foi isso que aconteceu. Sim. E eu quero pegar essa sensação que a Agatha trouxe de contraintuitivo. Em outras palavras, a gente espera do direito, ainda mais do direito penal, certa racionalidade, certas garantias, certos aspectos técnicos, e de repente o júri parece ir na contramão de tudo isso. Então eu quero que a gente explore melhor essa, essa tensão que existe no júri, porque ele nos refere a uma coisa muito antiga que às vezes parece não se conectar muito com o pensamento jurídico atual. Eu vou explorar melhor isso. E depois disso eu retomo o que eu estava falando sobre Aristóteles, tá? Sandro, pode falar. É, eu não sei, assim, eu não tenho opinião sobre essa questão da, digamos assim, do enviesamento por uma técnica, talvez, mas assim, até na mesma disciplina que a colega pegou, não sei se na mesma turma, o professor citou um exemplo de um tribunal de júri que me chamou muita atenção, já faz muito tempo, foi na década de 70, mas ainda assim, foi, assim, eu posso errar aqui nos detalhes, mas, de modo geral, foi mais ou menos assim. Foi um agricultor, não era agricultor, me falta o termo agora, era um homem do campo simples e que flagrou a esposa com um amante. E aí ele
prontamente assassinou os dois a golpes de uma ferramenta lá que ele usava no trabalho dele. E ele se apresentou à polícia, ele confessou lá no tribunal, e ele foi absolvido. O júri entendeu que ele, trocando em miúdos, ele tinha o direito de cometer aquele ato e sair como se nada tivesse acontecido. Muito provável, assim, era um contexto certamente muito diferente do de hoje, ou eu não diria muito, mas diferente do de hoje, né? Era uma cidade de interior, então acho que isso também acaba contando. Então é um exemplo assim que me chamou muita atenção de como, porque assim, não é ele confessou, né? Todo mundo, ele desde sempre ele assumiu o que ele fez e no entanto ele foi inocentado, como se ele não tivesse feito nada, porque tinha uma questão aí machista forte, né? Uma carga de machismo muito forte ali envolvido e tudo mais. Uhum. Esse é um dos muitos exemplos assim, e a gente pode até usar a palavra, né? Muitos dos processos que envolvem júri podem até ser identificados como bizarros quando comparados a outros processos de outras áreas do direito, porque acontece de tudo, tem muitas, tem todo um mundo, a gente pode dizer assim, o júri, a sua dinâmica, como é que condena, como é que inocenta, tá? Mas também existem vários contra-argumentos. E um deles que eu quero explorar com vocês, depois de ouvir o que a Bruna tem a dizer, que eu acho que também vai ser interessante, mas existe uma defesa, digamos assim, democrática do júri. E aí eu depois vou retomar esse ponto. Diga, Bruna. Exatamente, professor, exatamente esse ponto. Eu defendo o júri porque eu tinha esse mesmo pensamento, assim, de, jurados não são pessoas qualificadas, etc. e tal. Mas depois de estagiar no júri na Defensoria Pública, eu vi que muitas vezes, para aqueles jurados que estão ali é o caso da vida deles em que eles estarão ali como pessoas a serem convencidas, assim como o juiz, né, o magistrado, a magistrada, livre convencimento das provas, para decidir um caso. São 7 pessoas comuns do povo, pode ser qualquer pessoa que está lá, é sorteada. Enfim, eu acho que o júri, ele, muitas vezes, em situações que só o direito penal não consegue abarcar, resolver, trazer uma resolução justa, de fato, é muito mais eficaz do que o direito tradicional que a gente conhece. Eu falo isso porque eu agora estou estagiando na 6ª Vara Crime da Defensoria Pública. E é uma labuta, porque a magistrada, ela dá decisões iguais, decisões padrões, para casos absolutamente distintos, embora seja furto, roubo, cada caso tem sua peculiaridade. E ela dá decisões exatamente iguais, assim, sabe? Não muda nada. Então é muito mais difícil você ter uma justiça de fato com a magistrada que está ali julgando por tabela para cumprir meta. E, enfim, né? Uma ótica totalmente punitivista também, porque ela está mandando para cadeia gente que roubou carne que não custava R$20, do que numa situação de júri, aí vocês vão dizer, gente, mas não se compara, né, furto de carne com homicídio. Tá, mas cada caso é muito um caso em direito penal, assim. E no júri, não é toda condenação que de fato vai fazer uma justiça. Assim como o Sandro falou, eu presenciei um caso de um cara que ele cometeu um homicídio, né? Ele estava numa noite, ele estava usando várias substâncias, cocaína, maconha, álcool, misturando tudo. E ele matou uma pessoa, ele matou a vizinha que estava passando, asfixiou ela, foi para casa. Isso, eles eram vizinhos de portas. Foi para casa, dormiu, acordou, poucas horas depois, porque já era de madrugada, foi para o trabalho e no caminho para o trabalho ele começou a ter flashes do que ele, né, tinha feito, de que ele tinha matado uma pessoa e ele tinha deixado o corpo dela na escada. Então, quando ele saiu, ele nem viu.
onde o corpo estava, porque ele morava no térreo, o apartamento dela era no primeiro andar, e a escada, meio que, digamos assim, não dava para ver, enfim. E aí ele, no caminho do trabalho, foi tendo flashes do que ele tinha feito tudo, e quando ele foi intimado a depor, porque todos os vizinhos foram intimados para depor, ele confessou, e desde então, ele vinha confessando, ele assumiu, ele falou que não lembrava de como tinha sido, ele não tinha motivação, né? Eram bons vizinhos, costumeiros, assim, bom dia, boa tarde, boa noite. E o Ministério Público pediu o quê? A condenação dele por homicídio qualificado por asfixia. Um homem que está há 20 anos, limpo, sem usar droga nenhuma, tentou reconstruir a vida dele, trabalha hoje como vendedor ambulante, e o Ministério Público, 20 anos depois disso, o homem se castiga todo dia. Ele falou assim, doutor, para o defensor público, o estagiário, doutor, o que é o aprisionamento do corpo diante do aprisionamento da alma? Seja o que Deus quiser nesse julgamento. Então, assim, não é o direito homicídio qualificado por asfixia, mandando esse homem para cadeia no regime fechado por não sei quantos anos, que vai resolver alguma coisa, sabe? Você vai estar só mandando mais uma pessoa para a cadeia. Então, por isso que eu defendo o tribunal do júri, sim, porque são 7 votos, digamos, 7 pessoas a serem convencidas, que vão estar ali olhando para o caso, não só para uma ótica emocional e tudo, mas, de fato, com um olhar mais atento para o que seria, de fato, justo. Não seria a aplicação da pena de homicídio qualificado por asfixia, ao meu ver. Pode ser que alguém discorde de mim e entenda que sim, ele deveria ter sido sim condenado. Mas eu acho que o júri muitas vezes traz decisões mais justas do que a justiça comum. O júri tem uma qualidade, digamos assim, de tornar mais humano, talvez, Isso, humanizar, né? Aquilo que o direito tenta desqualificar muito como humano, né? Humano no sentido de fato, ter emoções. Sim, de perceber circunstâncias, não só aquilo que está ali disposto no artigo, né? A subsunção do fato à norma. É olhar as nuances de tudo isso. Uhum. E tem uma coisa interessante daquilo que você falou, que é o fato de que os operadores do direito, eles não estão só falando entre si, mas eles se veem obrigados a convencer pessoas, digamos assim, do senso comum. Sim. Então, o direito, que está acostumado a uma linguagem, a uma técnica, a um mundo fechado, ele é obrigado a, digamos assim, se fazer entender. Professor, e só mais uma ressalva. A gente conseguiu a absolvição desse caso, a absolvição por clemência, né? A absolvição de um cara que, sim, cometeu um homicídio qualificado por asfixia, mas a gente trouxe dados técnicos de como a droga poderia estar afetando, como que ele teve esses lapsos de memória, enfim. A gente trouxe os dados científicos necessários para comprovar de que, de fato, o que ele teve foi um surto psicótico decorrente da mistura das substâncias que ele estava fazendo naquela noite. Então, não ficou uma discussão somente de emoção de ele está arrasado, ele está aqui, vejam como ele está destruído pelo crime que ele cometeu. Não ficou no aspecto emocional da coisa, sabe? Foi uma discussão extremamente técnica. Tanto tão técnica que em nenhum momento o Ministério Público rebateu os argumentos que a gente trouxe. Ficou apelando do lado contrário para a emoção de que absurdo, ele matou uma pessoa, sabe? Não rebateu os argumentos técnicos que a defesa trouxe. Muito pelo contrário. Vou dar uma sugestão de livro, não sei se você já leu, conhece o livro, o autor é Alberto Camus? Camus? Francês. Eu chamo Camus. Camus. Porque ele é... O Estrangeiro. Porque não é francês, é aquele argelino, né? Ele é verdade. E tem um livro chamado O Estrangeiro, que é um livro clássico, né? Quando a gente pensa na construção de um homicídio, assim, sem sentido, né? Que não faz sentido para a própria pessoa que comete o homicídio e tal. É um livro bem interessante nesse sentido. Acho que seria um típico livro para se discutir, digamos assim, quando a gente faz uma análise de direito à literatura. Né? Mas o caso que você trouxe, Bruno, e a argumentação que você trouxe, você entende que ela não é consensual, em outras palavras, ela é tipicamente um campo controverso, não é verdade? Que outras pessoas podem ter
percepções, visões diferentes, Uhum, né? exato. Alex, Diferente do juiz, da magistrada da Sexta Crime, por exemplo, a gente já sabe que a gente sabe que a condenação a gente tem, sabe? Não é um negócio de convencimento e tal. A gente sabe que a condenação tem. Então a gente trabalha pensando já no recurso, em subir instâncias. Adicionar uma última coisa para enfatizar aqui. O júri, ele, pelo que você está falando, o julgamento ele tem um elemento de aleatoriedade, né? Quer Com dizer, certeza. você não sabe de antemão o que vai acontecer. Não, embora a gente Tem uma escolha, incerteza, não é embora a verdade? gente escolha em certa medida, a gente pode se opor ou aceitar a pessoa sorteada e tal. Tem uma certa... Isso. Mas existe uma profunda tradição, uma profunda ligação entre a ideia de justiça e a ideia de aleatoriedade. Eu vou depois retomar esse ponto, tá? Mas eu quero ouvir o que o Alex tem a dizer também. Bom, boa noite a todos. Analisando essa questão do júri, eu acho que o sistema processual brasileiro ele está no processo de total defasagem, né? Primeiro porque é muito visível aquela questão das provas com base em vestígios, testemunhas, perícias, né? E o interessante disso tudo é que os magistrados, né, como a colega bem colocou aí, um exemplo, né, de como se passa, né, a uma situação presente seguindo o mesmo formato, né, e o que se demonstra de fato um prejuízo para a sociedade. Tanto que, por exemplo, eu estou fazendo uma monografia sobre standard probatório, né? Que é justamente um questionamento já utilizado em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, justamente para aferir a veracidade. É lógico que ela não é absoluta, né? Mas são índices, probabilidades, formas de agirem na execução da produção da materialidade, para que se consiga, em um nível de qualidade, se fazer prevalecer a justiça, né? É algo que não é sistematizado no Brasil, mas é algo que muitos doutrinadores já vêm já fazendo essa análise, esse estudo, né? Eu vi o colega aí também falando da questão da confissão, tanto que o próprio processo penal, ele coloca a confissão como ela não é um ser suficiente, né, para justamente se condenar uma pessoa, porque você tem que ter uma conexão das outras provas produzidas para que, junto com aquela confissão, a gente consiga buscar a veracidade daqueles fatos. Tanto que, eu acho que foi ontem, assistindo o Fantástico, eu vi um irmão se passando pelo outro na audiência, uma audiência criminal. Entendeu? E aí o que aconteceu? O Ministério Público percebeu que tinha algo errado, que realmente não estava batendo com relação às informações, mas ele já estava já se confessando, de fato, né? E está traduzindo tudo isso para a questão do júri. O júri não tem um elementar de conhecimento jurídico, né? E aí, o que acontece? Eles ficam numa situação de vulnerabilidade, né, provocada pelo sistema processual, que acaba induzindo a uma decisão, de muitas vezes até de forma errada, entendeu? Então, eu acho que realmente é preciso fazer uma reformulação, né? Porque o que nós estamos vivendo, o comportamento atual da sociedade, da forma como as coisas estamos nos enfrentando, também com essa era digital, ou seja, no aspecto geral, eu acho que vem ocasionando muitos prejuízos, né? Então, eu acho que é preciso haver várias mudanças, estudos de direito comparado, buscar as novidades e tal, para a gente estar inserindo nesse contexto, até porque a gente precisa de justiça, né? De equidade. Então, é dessa forma que eu penso. Você traz uma questão muito interessante, muito importante
se destacar, que é a questão, desculpe, que é a questão das provas, né? Como você avalia as provas, como você qualifica as provas, o que pode ser prova suficiente para mudar e muito a vida de uma pessoa, né? Colocá-la na cadeia, alterar completamente, né, a vida da pessoa. O que é suficiente para condenar, né? Para dizer que alguma coisa aconteceu, de que a autoria de fato é definida. E aí, de fato, quando a gente, de maneira geral, eu acho que a maioria das pessoas presume que, assim, o sistema deve funcionar bem. Eu acho que a maioria das pessoas meio que presumem que funciona. Mas poucas realmente se dedicam a analisar e a ver, digamos assim, o que fundamenta a maioria das condenações, né, criminais. Predominantemente, as provas são testemunhais, por exemplo. E prova testemunhal, do ponto de vista, assim, técnico, ela é muito frágil. E isso todos os estudos dos últimos 50 anos mostram o quão frágil que é a forma como as pessoas constroem a memória, como elas se lembram, como que elas fazem conexões, como que elas misturam tudo, mas depois constroem uma história mais ou menos coerente, inconscientemente. Então, prova testemunhal é tecnicamente muito ruim, digamos assim, mas ela é dominante ainda nos processos, né? E até por isso que o tráfico de drogas, por exemplo, ele prende e condena tanto, né? Porque pelo menos aí ele tem uma prova. A droga acaba servindo como uma prova material, que é mais fácil de condenar. A lei também é mais ampla. Então, essa parte da gente exigir uma racionalidade do direito, uma fundamentação, isso, se vocês questionarem a fundo, isso vai levar a uma crise muito maior do que vocês imaginam. Quer dizer, estou falando em termos gerais, né? Talvez vocês já imaginem e já levem isso em consideração. Mas, de fato, há uma crise de legitimidade enorme no sistema judicial, especialmente no sistema criminal, porque a maioria das condenações não é fortemente baseada em evidências, vamos dizer assim. Se a gente exigir muito critério, se a gente fizer um pente fino, a gente talvez acabe condenando muito pouco. E aí isso também vai gerar um conflito entre a expectativa que as pessoas têm sobre o sistema criminal, sobre o sistema punitivo, né, e essa demanda por prova, por racionalidade, por fundamento. Então, essa é uma crise de legitimidade do sistema que é muito profunda. A Bruna ia oferecer um contraponto, eu acho, né? Talvez no sentido de que o direito ele precisa convencer as pessoas para além do direito, né? Para além dos seus próprios argumentos professor, técnicos. Mais ou menos isso aí. Eu vou deixar para lá, porque senão a gente fica discutindo sobre instâncias de probatório, direito penal, direito criminal. A aula vai deixar de ser de ética, porque tem muito de fato a se discutir, né? Muitas coisas a serem revistas, muitas coisas a serem abolidas, enfim. Uhum. Mas aí você traz uma coisa que do ponto de vista teórico, é muito interessante, que o direito ele não pode estar fundamentado só em si mesmo. Não, de forma alguma, porque, por exemplo, né, nesse caso do júri que eu citei, os argumentos todos que a gente trouxe na defesa técnica foram fora do direito, foram estudos de neurociência, neuropsiquiatria, não foram argumentos jurídicos de, sei lá, legítima defesa, ou, enfim, outros argumentos, né, da seara do direito penal. E
Mas eu entendi depois que o colega estava falando sobre a questão do standard de prova e tudo. São procedimentos diferentes, né? Do júri, do procedimento penal comum, enfim. Sim. Cada procedimento desse tem que ser levado com muito cuidado. Mas vamos retomar um ponto que é talvez interessante, talvez o que gere mais tensão aí, né? Por que diabos o legislador brasileiro escolheu, inclusive, do ponto de vista constitucional, colocar o júri, né? Um tipo de julgamento em que você escolhe pessoas aleatórias, sem qualquer formação, né? Cidadãos aleatórios, para julgar a partir da sua própria convicção. Eu acho para que serve isso? Bem no meu achismo aqui, viu, professor? Eu nunca li nada sobre, é bem no meu achismo de que todos nós somos potenciais assassinos, assim. Todos nós podemos matar. Se uma pessoa atentar contra a vida do seu filho, eu tenho certeza que você não vai hesitar em partir para cima dessa pessoa. Ou, assim como outros colegas, se for para cima de algum parente próximo e tudo mais. Ou nem uma situação dessa de violência, mas acidente de carro. Acidentes acontecem. E aí eu acho que você colocar pessoas do povo para julgar o crime, né, contra a vida, no caso, os crimes do júri, é uma tentativa de se ter uma resposta mais de quem está ali no mesmo patamar que você, de certo modo, né? É povo, é população, e todos nós podemos ser homicidas em algum momento da vida, né? Acidente, enfim, legítima defesa, o que for. E outros tipos penais, como furto, roubo, a gente sabe que há um público muito específico, né? Embora tenha alguns casos que fujam à regra, a gente tem essa divisão de crimes de colarinho branco e o público que normalmente é condenado por furto e roubo. E quem é que julga essas pessoas que cometeram furto e roubo? Então, acho que vai meio por aí, assim, de mais uma reprodução da sociedade racista, machista que a gente tem. Não sei se eu me fiz um pouco clara, assim. Eu acho que faz sentido, é uma perspectiva de história contemporânea, assim, né? Sobre os diferentes campos penais servem diferentes propósitos, né? Então, o propósito de disciplinamento social, de controle, de marginalização, não é tanto o propósito do júri, né? É o propósito de outras áreas do sistema criminal, né? Acho que isso foi muito bem observado isso. E o júri, ele vem numa mentalidade liberal, republicana, de que você vai ser julgado pelos seus, você tocou bem nesse ponto, pelos seus iguais. Entre aspas, entre muitas aspas ainda. Iguais aí. Mas a concepção é essa. Sim. Né? Na prática, claro, totalmente pode estar desvirtuado, pode estar servindo a outros propósitos. Tanto que na escolha dos jurados, a gente, por exemplo, se a pessoa acusada é um homem negro, a gente da defesa, a gente não vai deixar que os jurados sorteados, que sejam homens brancos, sejam colocados ali no corpo de jurados. A gente se opõe. Uhum. A gente tem um número de vetos específico para tentar escolher, né, minimamente o corpo de jurados, porque a gente pensa o quê? Que os seus semelhantes, em tese, terão experiências de vidas parecidas com a sua. Sim. Então, terão um olhar mais empático para com suas situações. E não sei se vocês fazem essa pesquisa empírica, né? Mas estatisticamente, algumas pesquisas apontam que as mulheres condenam menos. Sim, a gente escolhe muitas mulheres. Mulheres negras, então, em situações de que o acusado é um homem negro. E nessa Não é tanta sorte, assim, é uma parcialidade mulheres... na escolha dos jurados também. Sim, sim. Então, a própria ideia de imparcialidade não... Mas, por exemplo, a gente, escolhe uma senhora negra como jurada de um caso em que o acusado é um real negro. Mas, de repente, aquela mulher tem uma religião em que, para ela, matar o outro é o maior pecado que existe. Então, ele tem, sim, que ser condenado. A gente não sabe essas nuances também, sabe? A gente julga literalmente o livro pela capa.
Então, tem uma aleatoriedade inevitável Também. no júri. Eu dizia que o júri ele traz essa concepção de isonomia, de igualdade, de que você vai ser julgado pelos seus iguais, porque ele vem de uma coisa muito, muito antiga. Ele não foi inventado assim há 100 anos atrás, né? O júri ele remete à forma de decisão política que era estabelecida nas democracias antigas, de Atenas, que eu estava dando exemplo, que eu estava falando de Aristóteles. Então, a ideia de que você pode selecionar aleatoriamente um grupo de cidadãos para decidir sobre um assunto ou para julgar um caso. Qual que é a ideia por trás do argumento de que você pode selecionar aleatoriamente, né, as pessoas? É de que o corpo dos cidadãos é uma comunidade de iguais, de que você vai, digamos assim, aquilo ali vai estar expressando a decisão do coletivo. Por quê? Porque é aleatório, né? Então, um grupo de pessoas aleatórias vai, digamos assim, servir como expressão do grupo coletivo. Porque não tem critérios, é igual, E é vale uma tudo. falha do próprio júri, porque as pessoas não têm vivências iguais. O que uma mulher preta passa não é o que um homem branco passa. Sim. Mas Enfim, que é uma falha da própria sociedade. da própria sociedade, exato. Então, é uma expressão da sociedade tão desigual, tão injusta, digamos assim, como a própria sociedade é. Claro, com muitas especificidades hoje, né? Mas, assim, a concepção é essa. E tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, que é a conexão entre ética e política. Estava dizendo que aquela teoria clássica de que a ética, você ser virtuoso, mas você ser virtuoso significa você atuar politicamente, atuar no espaço público. E você vai atuar e vai aprender a ser exercer a cidadania, exercer a política, como? Participando de júri, por exemplo. Participando desses atos do poder público, né? Então, essa concepção é muito antiga de que, no fundo, isso é uma expressão não simplesmente do direito, ou da lei, aplicação da lei, mas que, no fundo, isso é uma manifestação do poder político. Afinal de contas, a gente, né, eu digo felizmente, não tem pena de morte, mas presumida aí era a ideia de pena de morte, penas muito graves em que é o coletivo que está agindo sobre o indivíduo. Então, uma condenação no júri implicaria, digamos assim, o coletivo decidindo a vida de um cidadão, né? Então, isso é uma expressão de poder político, não é apenas uma aplicação técnica da lei, não é um mundo do direito apenas, mas é o poder político sendo exercido. E aí, nessa concepção, o exercício do poder político e o exercício da ética, no fundo, são a mesma coisa. No fundo, a pessoa tem que julgar levando em consideração a política e a ética, ao mesmo tempo, porque eles são parte da mesma ideia. E aí, quando você pensa dessa forma, parece muito mais natural, muito mais intuitivo, que o júri tenha essas características e opere da forma como a Bruna está falando, de que talvez se você vai trazer coisas de fora do direito, vai trazer concepções de justiça, mas concepções sobre como funcionam as emoções, ou como que a gente julga uma pessoa que tem tais e tais características pessoais, de caráter. Talvez os argumentos que estão sendo trazidos ali possam, digamos assim, afastar ou entrar em colisão com ideais jurídicos tradicionais do positivismo.
Mas, no fundo, não é o próprio direito positivo que diz para a gente fazer isso? Enfim, o que eu sei é que me incomoda muito essa ideia de que a aplicação da lei é o que de fato vai fazer, que vai fazer, né, trazer justiça. Não é tão simples assim. E até o conceito de justiça, como a gente tem discutido em todas as aulas, professor, não é algo pacífico. Sim. Então, seu argumento, muito, muito importante, que se conecta com esse assunto da aula, é a ideia de que um julgamento, que a gente está falando aqui do sistema criminal, né? Mas esse poderia ser aplicado a outras coisas. Ele nunca deixa de ser um julgamento moral. Não. Por mais que ele seja a respeito da aplicação das leis, ou que ele tenha que navegar dentro de parâmetros legais, mas dentro de uma moldura legal, o julgamento vai ser um julgamento moral. Não é isso? Não sei, porque, por exemplo, nessa situação, seria moralmente reprovável o que o acusado fez, né, de matar uma pessoa, mas, ao meu ver, também não seria justo que ele fosse condenado. Nesse caso, então, mas é isso que eu quero dizer. Quando você pensa assim, o que é justo e o que é injusto, no fundo você está fazendo um julgamento moral, percebe? E aí, o julgamento moral você poderia estar fazendo numa conversa de bar. Mas como você está dentro do júri, você vai fazer o julgamento moral seguindo parâmetros legais. Mas ainda assim o julgamento é um julgamento moral e não amoral. Sim. E, portanto, somente técnico. Não é assim que você... essa descrição, digamos assim, representa a sua forma de pensar? Acho que sim. Então, essa é uma concepção não positivista de direito. Né? Pode dizer assim, pós-positivista. De que, de certa maneira, você tem que seguir parâmetros legais. Mas seguir os parâmetros legais não significa aplicar a lei, digamos assim, de maneira estritamente jurídica, de que no fundo você tem que estar levando em consideração o julgamento do que é justo, como aplicar a lei de forma justa. E às vezes aplicar a lei de forma justa significa trazer coisas de fora do direito. Isso também não é vedado legalmente. A lei não proíbe que você faça isso, não é verdade? Exato. Esse julgamento ficou muito marcado, professor, porque eu me coloquei em dois lugares, assim. No lugar da defesa, né, de quem estava ali atuando por ele, ao assistido da gente, e que, de fato, ele não era uma condenação prisional, nada que ia, sabe, punir ele. Ele já se punha tanto por 20 anos quase, sabe? De um jeito tão forte, ele definhou, enfim. E não foi pelo uso da droga, porque depois desse ocorrido ele não usou nunca mais nada, enfim. E me coloquei do outro lado também, né, de quem estava lá assistindo também toda essa dinâmica e vendo que familiares e amigas da vítima estavam lá e saíram com um sentimento de absoluta injustiça, porque ele não foi condenado. E é o caso típico de que nosso sistema, pelo menos de justiça criminal, não consegue resolver plenamente, assim, sabe? Sim. É o caso e também não resolve. Mas aí eu me pergunto o que é que seria certo, então, assim, o que é que traria justiça para ambos os lados? O que é que... Eu não consigo imaginar, na minha cabeça isso ainda não existe, porque... E aí essa é a proposta existem várias teorias sobre isso, né? De uma justiça restaurativa. Só que entre fazer justiça para um lado de uma pessoa, para os familiares né, que perderam uma pessoa,
e entre acabar com a vida de outra pessoa que seria do acusado, sendo mandado para um sistema prisional e tudo mais, eu fico Veja, com essa essa pessoa que, digamos assim, ela saiu. Ele ficou preso preventivamente lá atrás, porque esse crime foi de 2002. Mas só para, muito rapidamente, né, tocar nesse ponto, ele foi absolvido, né? Foi absolvido. Mas ele, pessoalmente, também, o direito não ofereceu ele um processo dele, digamos assim, se reconstruir enquanto pessoa. Ele simplesmente, não vai ser mais preso, ok. Não, Mas... ele foi preso preventivamente, depois foi solto, né? Respondeu Isso. em liberdade, obviamente, porque, né? Mais 10 anos. E o processo também é sofrido, porque todo O processo criminal sofrido, é um ficou processo de histórico ali, ele foi penalização. demitido, não foi contratado por outros lugares, ficou esse estigma, ele não conseguiu se reconstruir mentalmente depois disso. Então, Até hoje ele se penaliza por conta ele sai destruído, a família da vítima sai destruída, a todo dele mundo sai também. destruído. Aqui é assunto para é assunto para muito para mesa de, porque eu com todo respeito, Bruno, a você e com toda a minha falta de experiência, uma vez que apesar dessa altura do curso eu não fiz estágio na área, então assim muito pouco posso falar sobre a prática, né, cotidiana e tal, mas assim, e aí eu posso até me colocar como um popular, com todo respeito, eu discordo diametralmente de você nesse caso específico, que eu não conheço os detalhes e tal, mas eu tô aqui me mexendo, eu tô aqui me contorcendo por dentro, porque, assim, eu não vou entrar nesse assunto, porque também a gente já está em cima da hora, é para um outro momento, aí acho que é para outras discussões, assim, porque eu teria um monte de coisas a falar, mas vamos seguir. Eu até comentei, né, Bruno, você sabe que a gente está num campo que é controverso, né? Então não vou nem entrar no mérito, né, do caso, porque já seria eu entrar numa outra controvérsia. Mas aproveitando assim, os pontos que você está trazendo em relação a essa questão da punição, do direito positivo e a ideia da justiça restaurativa que eu comentei, né? Porque assim, professor, desculpe interromper, em tese a pena tem que ter, né, um caráter social, certo? Tem um caráter social da pena. Na situação desse cara, obviamente que eu não expus tudo aqui, enfim, cada um vai fazer seu juízo de valor conforme as informações que conseguiu captar aqui. Mas no caso concreto que eu estava ali assistindo e que eu participei da construção de defesa, a pena não conseguiria cumprir mais nenhum fim social. Tanto foi assim que os jurados absolveram um cara que era réu confesso de um homicídio que era qualificado sim por asfixia, sabe? Sim. Mas a pena deixou de ter sentido, ainda mais depois de aquilo que a gente estuda em teoria do direito, de subsunção da norma, né, como você mencionou, não é necessariamente o de como opera o direito. Né? E é importante que todo mundo entenda isso. Né? Então, como você disse, os fatos literalmente se enquadram na descrição. Tinha estándares de probatório, tinha prova suficiente, pericial, testemunhal, a zorra toda. O estánдар de probatório também não foi problema. Autoria, materialidade, tipicidade, todos os elementos. E assim, isso também, você pode até achar, talvez seja uma aberração, isso esteja chocando, né, as pessoas, mas o fato de que a lei não é literalmente cumprida nas decisões judiciais não é algo que deva nos chocar, ou seja, nos escandalizar. É algo que a gente precisa estudar para entender o porquê que ocorre dessa forma. Então, a gente talvez tenha que passar essa primeira reação do meu Deus, como é que pode? A lei não é cumprida? Para onde nós vamos? Os juízes são tiranos? Que é a nossa primeira reação. E é justo que seja assim, porque a gente tem um conjunto de expectativas acerca do direito. Mas, assim, enquanto pessoas que vão estar exercendo um conhecimento especializado, a gente tem que ir além para entender o porquê que ocorre dessa forma. E aí é mais interessante que a gente comece a compreender por que ocorre isso. Não é por acaso e também não é por pura má-fé. Tem muitas várias vezes coisas que levam a isso.
Diga. Desculpe, professor, é porque eu vou embolando aqui. Mas assim, muitas vezes eu penso nisso quando eu vejo decisões em que a população se coloca como isso pode acontecer, como é que foi assim. Uhum. E eu penso ao mesmo tempo, poxa, será que a, a justiça, não como justiça é o conceito mais amplo, mas o judiciário, as leis, será que não estamos falhando porque esse clamor popular às vezes parece ser tão pouco atendido, às vezes me passa esse sentimento, né? Poxa, mas será que a função não seria justamente essa função que Bruna traz como uma função social ou de retratação e tal? Será que não seria justamente atender a essas demandas, a esse clamor, essa expectativa de justiça, né? Seja a justiça que as pessoas esperam que seja feita? Porque uma outra coisa que eu comento muitas vezes você vê em vários meios de comunicação a pessoa, mas eu espero que a justiça seja feita. Justiça, num determinado viés, ela é sempre feita, porque uma vez que chegou no final e se deu uma decisão, a justiça foi feita, para o bem ou para o mal. Né? Se um determinado viés, uma concepção da determinada de justiça é sempre feita, mas nem sempre aquela justiça que a sociedade espera, ou que o grupo familiar, ou que, enfim. Mas, enfim, é muita discussão para pouca aula. Sim. É isso, é muita discussão para pouca aula, e a sociedade é muita coisa para ser tão uniforme assim também. Eu acho que tem talvez eu possa contribuir nesse ponto, que é o seguinte, eu já fiz teatro amador. Sério? Veja. A minha esposa é professora de teatro, inclusive. E aí o teatro, ele sempre traz umas boas analogias. Não sei se vocês já assistiram uma peça de teatro, uma performance, né? Sim. Mas vejam só. Ali a gente consegue distinguir bem quem são os atores que estão envolvidos na ação, digamos assim, e quem é o público, né? E aí, quando a gente fala, o Sandro está trazendo a questão do clamor por justiça, da expectativa de se fazer justiça, de ter uma resposta da justiça, trazer alguma coisa de boa e não só também E eu uma coisa concordo em ruim. todos os pontos, eu só acho que nem Agora, sempre deixa eu completar esse ponto, que é o errado. seguinte, talvez seja importante a gente distinguir, né? Se a gente quer responder ao clamor da plateia, de quem é o público que só está observando e quer um desfecho, ou, de fato, de quem está envolvido com a coisa. Né? Em outras palavras, a gente tem que fazer justiça para o público, para satisfazer o entretenimento, digamos assim, as expectativas das pessoas que estão vendo acontecer e querem ver um resultado, ou a gente tem que fazer justiça para as pessoas envolvidas no conflito. Quer dizer, a família que ficou sem a mãe, a tia, né? Ou as pessoas que estão ali, que estão diante da lei, isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes o que a gente tem de divergência é isso. É alguém que está defendendo que seja satisfeito um clamor por justiça, mas pensando no público, quem está sentado, assistindo e quer ver o sistema judiciário dar respostas às ansiedades de viver em sociedade, de conviver com a violência, com o risco. Né? Ou então, muitos dos que defendem uma mudança no sistema, ou uma forma não punitivista, estão preocupados muitas vezes com o clamor de justiça, mas das partes envolvidas, das pessoas de carne e osso que estão ali, que muitas vezes a própria não condenação de alguém que cometeu um homicídio também não resolve. Talvez evite um prolongamento do sofrimento para uma pessoa, ou para mais pessoas, mas também não resolve o fato de que nem aquela pessoa que fez um mal a alguém, a uma família, ou a outras pessoas, também não teve a situação construída dela assumir a responsabilidade de, digamos assim, prestar conta àquelas pessoas.
de falar sobre aquilo que ela fez e não fez, ou deveria ter feito, ou de ouvir das pessoas o que foi chegar em casa, ou ficar sabendo de que a mãe ou a tia, tudo mais, tinha morrido, uma coisa sem sentido, né? Isso não aconteceu, não é verdade? Então, nosso sistema nem é capaz de pensar em como oferecer justiça para as pessoas de fato envolvidas, né? Que de fato precisam de uma reparação. O sistema ele é mais pensado para o público, para quem está sentado na cadeira assistindo o espetáculo, né? Então, tinha sido comentado no chat, eu acho que foi a Márcia, tinha colocado sobre a espetacularização do direito penal. Então, levem em consideração essa ideia, né, de que se o sistema de justiça ele vai ser voltado para um público que está assistindo ou, de fato, para fazer justiça para as pessoas que estão envolvidas. Acho que essa é uma provocação que eu gostaria de deixar para vocês a partir desse nosso debate. Não sei se isso ajuda em alguma coisa, Sandro. Professor, muitos questionamentos, muitas coisas a serem faladas, mas não dá, né, para ser discutido assim na aula. E aí isso volta justamente para aquela concepção de pena que já foi superada, de que não isso, os questionamentos que o senhor levantou agora, que foram questionamentos também que eu me fiz, né, durante esse júri, de a justiça para fora ou a justiça para as partes, como construir essa justiça, né, comum entre eles, enfim. Mas de que, muitas vezes, atender ao clamor de punição da sociedade traria algum resultado. Eu vejo isso muito numa ótica de que tem que punir a pessoa para que os outros vejam e não façam igual. Só que a gente não vê os índices de criminalidade reduzindo, a gente não vê menos crimes acontecendo. Enfim, é toda uma discussão de política criminal, de vitimologia, sabe, tanta coisa tão complexo que não dá para ficar, inclusive, em achismos também, porque é muito complexo, é muita coisa. Mas que o nosso sistema de justiça criminal é absolutamente falho. E aí, tanto em aspectos técnicos de prova, de probatório, procedimento, tudo mais, isso não tem dúvidas. Tanto que a gente, enquanto sociedade, de uma forma muito generalista falando, entende que não está funcionando, porque nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos injustiçados, todos os dias isso, sabe? Nós não nos vemos contemplados com o sistema de justiça criminal que a gente tem hoje. Sim. Então, esse é um assunto que rende muito, né, como vocês viram, mas eu busquei explorar esse assunto do júri, especialmente para explorar essa ideia muito antiga, né, de conexão, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né, de conexão entre moral, direito e política, né? Então, autores clássicos, né, como Aristóteles, mas muito da discussão contemporânea hoje, né, envolve um resgate dessa conexão, de que essas coisas, a separação dessas coisas é uma separação artificial, né, e que muitas vezes faz mal na prática, né, de que a gente precisa conseguir entender as coisas em conjunto, né? O moral, o direito, a política fazem parte do exercício nosso do julgamento, do raciocínio, da argumentação, e, portanto, a gente deve entender tudo como parte do mesmo sistema. Então, essa é a ideia do monismo que Bob está apresentando nesse texto. Ficou claro? A ideia do monismo entre ética e política. Tá? Então, na próxima aula eu falo mais sobre o dualismo, sobre as teorias de separação, de distinção entre esses elementos. Tá bom, gente? Beleza. Beleza, professor. Ok, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí. Tchau, tchau. Tchau, até quarta.